Esse é o Maníaco de Guarulhos, um serial killer brasileiro que está vivo e pode ser solto em alguns anos. Leandro Basílio é de Belo Horizonte e morava com sua mãe e seus irmãos. Segundo o próprio, ele tinha família bem estruturada, mas só conheceu o pai aos 12 anos. O pai dele era alcoólatra e bem difícil de conviver, mas Leandro afirma que nunca apanhou dos seus pais ou algo do tipo e que ele sempre teve uma boa educação. Em alguns depoimentos, ele afirma que odiava sua mãe porque ela traiu o seu pai e por isso que eles se separaram. Então, a partir disso, ele transferiu o ódio que ele sentia pela mãe para o gênero feminino como um todo. Acontece que isso nunca foi confirmado porque, primeiro, ele afirmava que sua família era bem estruturada. E só depois de um tempo preso, ele passou a dizer isso da sua mãe, como se quisesse transferir a culpa dos seus crimes para ela. Em certo momento, ele passou a morar em Guarulhos com sua mãe e seus irmãos, mas teria voltado para BH sozinho. Com apenas 13 anos de idade, Leandro entrou para o mundo das drogas e da criminalidade, cometendo alguns furtos e roubos. Aos 15 anos, ele passou a usar entorpecentes mais pesados e, nessa mesma época, ele supostamente engravidou uma namorada que tinha 14 anos. E por conta dessa vida de crimes dele, ela teria fugido. Ainda menor de idade, com 17 anos, ele foi preso pelo seu primeiro homicídio após atirar várias vezes na sua namorada. Ela se chamava Cleidirene Romano e ela era trabalhadora sexual. Após vê-la com um cliente, Leandro teria surtado e a assassinou. Ele foi enviado a uma instituição para menores infratores, de onde fugiu e voltou a morar com sua mãe em Guarulhos. Esse segundo crime nunca foi confirmado, mas Leandro afirmou que assassinou mais uma namorada após pegá-la traindo ele. Não sabe-se ao certo quando começaram os homicídios em série, mas o primeiro corpo de uma vítima de Leandro foi encontrado em 2007. E ela era Keiliane Leite, que estava grávida e era dependente química. Keiliane foi atraída por Leandro até uma mata, onde ela foi estrangulada até a morte, e em seguida seu cadáver sofreu necrofilia. E assim ele seguiu, tirando a vida de pelo menos 6 mulheres em um período de 1 ano. Para atrair suas vítimas, ele as oferecia drogas ou as arrastava mesmo até um local deserto ou uma mata. No local, ele as estrangulava até a morte e, em boa parte delas, ele praticou necrofilia com o cadáver, além de que algumas tinham marcas de espancamento. Leandro escolhia mulheres de aparência frágil, magras, de baixa estatura, pobres e geralmente usuárias de entorpecentes. Elas também eram bem jovens e tinham entre 20 e 30 anos. Ele associava essas vítimas ao que ele considerava ser uma mulher promíscua, principalmente se usasse drogas. Leandro nutria um ódio pelas mulheres como um todo e criou um desejo de matá-las. Algumas mulheres que foram atacadas por Leandro conseguiram escapar e fizeram um retrato falado dele. O Maníaco de Guarulhos, como ficou conhecido, finalmente foi preso no dia 26 de agosto de 2008, após uma vítima sobrevivente reconhecê-lo. No momento que ele foi preso, ele já confessou seus crimes. Fazendo pouco da situação, Leandro ainda afirmou: "Eu matei uma hoje também." Ele levou a polícia até o suposto local que ele teria cometido o homicídio e, de fato, tinha um corpo lá da sua última vítima, chamada Gisele Cabral. Leandro afirmou que fez 53 vítimas, um número que nunca foi confirmado. Ele sempre detalhou seus crimes com muito orgulho e sem nenhum tipo de remorso ou empatia pelas vítimas. Muito pelo contrário, ele sempre as coloca como culpadas de sua própria morte. De acordo com o psiquiatra que o examinou, Leandro tem uma personalidade antissocial e violenta, sem perspectiva de recuperação, já que ele mesmo afirma que adquiriu um vício em matar. Apesar de sempre confessar orgulhosamente seus crimes, ele passou a negá-los no seu julgamento. No fim, ele foi condenado pelo homicídio de 6 mulheres: Keiliane, Viviane, Gisele, Vanessa Kimura, Aline e Juliana. As penas por esses e por outros crimes somaram 157 anos de prisão. Em 2018, Leandro deu uma entrevista onde ele afirma que está recuperado, que é uma nova pessoa e que amadureceu bastante. Quando questionado se ainda lembra das suas vítimas com frequência, com remorso, ele fala que não, porque já virou essa página. Em um relatório, ele foi descrito como um detento com um péssimo comportamento. Algumas de suas infrações são danos ao patrimônio, posse de estiletes e celulares, agressão ao companheiro de cela e provocação de tumulto e ameaça. Também é registrado que Leandro não demonstra o mínimo de interesse em participar da terapia reeducacional que é oferecida na penitenciária. O Maníaco de Guarulhos, Leandro Basílio, pode deixar a prisão em 2037, o que é muito improvável por conta do seu mau comportamento. E foi isso.